Depois de um certo tempo a gente consagra, se a própria pessoa e a igreja entenderam que ela está apta e pronta para exercer o diaconato. Por quê? Dentre os ministérios da igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ministérios como função de bispo. O bispo não é um ministério efetivamente, embora seja chamado de presbítero também, mas é um ministério de supervisão, muito mais de supervisão e de fundamento e de defesa da doutrina cristã, muito mais do que um pastorado efetivo. Pastoreia pastores, levanta líderes, supervisiona as pessoas, outros pastores, e ao mesmo tempo cuida da doutrina, defende a doutrina cristã, das heresias, dos erros, mesmo sendo bispo ou a gente chama de ministério auxiliar, diácono. Dentre todos os ministérios, e aí não estamos falando de dons, estamos falando de ministérios. Ministérios são entregues. Ministério é a pessoa se conecta com o próprio ministério, ela se torna o próprio ministério. Há uma conexão muito mais profunda do que um dom. O dom, o Espírito Santo pode dar a qualquer pessoa e qualquer um pode ser usado amanhã ou depois, ou passar um ano sem ser usado naquele dom. O dom do Espírito é segundo a vontade do Espírito. Então a pessoa não pode operar no dom de cura a hora que quer. A pessoa não pode operar no dom de profecia a hora que quer. A pessoa não pode operar no dom de discernimento de espíritos a hora que quer. Os dons são manifestações do Espírito, e Ele não só dá a quem quer, como manifesta também quando quer. Então a pessoa não tem controle sobre o dom, porque o Espírito Santo vai usar de acordo com a necessidade naquele momento. Mas a pessoa que está no ministério, seja diácono, profeta, evangelista, pastor, mestre, apóstolo, bispo, seja quem for, a pessoa e o próprio ministério estão conectados de tal maneira que a pessoa dormindo, ele ainda é o ministro. Ele não estando na igreja, exercendo uma função naquele momento, aquilo está na vida dele, ele é um ministro. Ela é uma ministra, não desassocia. Você pode estar em casa, no trabalho, conversando com as pessoas no meio da rua, estudando. Quando você tem um ministério, você é o ministério. Não tem como dissociar, não tem como separar de você essa unção, porque essa unção se torna parte da tua natureza, da tua pessoa, de você mesmo. Então, dentre todos os ministérios, o ministério diaconal, mesmo que eu não vá fazer nada hoje, mas eu tenho que falar sobre o ministério diaconal, é o único dos ministérios que tem uma promessa especial, justamente para equilibrar, para que alguém ache que ser pastor, bispo, apóstolo, profeta é ser mais do que um diácono, porque o diácono está para auxiliar. Deus ele é muito equilibrado. Aí ele não dá ao apóstolo, ele não dá ao profeta, ele não dá ao pastor, ele não dá ao evangelista, ele não dá ao mestre uma promessa especial que dá ao diácono. E diz o texto em 1 Timóteo, no capítulo 3, que aqueles diáconos que servirem bem no ministério diaconal encontram uma posição honrosa na glória. Olha que interessante, uma posição honrosa na fé e no ministério que procede de Cristo Jesus. É uma promessa, a única promessa desse tipo não é feita a um pastor, não é feita a um apóstolo, é feita para um diácono. Aqueles que exercerem bem o diaconato encontram uma posição honrosa no ministério de Cristo, para equilibrar.
Para o diácono não achar que pelo fato dele ou de ela estar servindo a igreja com a ceia, com a ornamentação, com a entrega de uma cesta básica, com a visita a um doente, com a limpeza, com a beleza do templo, ou com o cuidado com os pastores. O ministério diaconal é um ministério de serviço. Para o diácono e a diaconisa não achar que pelo fato de serem diáconos, estarem apenas para servir, são menores. Ao contrário, Jesus disse: se eu sou o Senhor e Mestre, me tornei servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O próprio Senhor disse, Jesus também operou no ministério de diácono. Muita gente não percebe isso, mas Jesus operou no ministério diaconal, quando ele disse: eu vim para ser diácono. Eu não vim para ser Senhor, embora ele fosse. Eu vim para ser diácono, para servir. Se o próprio Jesus serviu, os diáconos então, quando servem, são semelhantes ao próprio Jesus. Amém? Portanto, o ministério diaconal é um dos ministérios mais importantes da igreja. Amém? Amém. E isso, os diáconos da nossa igreja, nós honramos os diáconos da nossa igreja, porque são pessoas que nós entendemos que verdadeiramente têm uma vocação especial. Eu queria que você, quero que você abra o texto na carta de Paulo a Tito. Nós não vamos ler Timóteo agora, que tem a ver com os diáconos, mas vamos falar sobre Tito. É logo depois de Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Pouca gente prega na carta a Tito, que também era alguém que tinha, Paulo tinha o mesmo amor por ele que tinha por Timóteo. Tito também é filho especial de Paulo, assim como Timóteo era. Nós vamos ler Tito no capítulo 1, mas antes também de ler, uma coisa estava ali na hora da música, da canção, eu estava pensando, meditando no Senhor. A gente está cantando, mas a minha mente, o meu espírito está indo em outro lugar, está pensando em outra coisa. Eu estou cantando, é assim, é como se meu corpo estivesse cantando, mas o meu espírito, profundo do meu ser, está falando com Deus outra coisa. Eu não sei explicar, eu não sei realmente explicar, é uma coisa que não entendo. O espírito recebe outra coisa. Aí eu falando com Deus, entendendo que às vezes, pensando em uma ou outra, não pessoa específica, mas às vezes nós estamos o tempo todo no lugar errado. Eu não sei se você vai compreender a forma como eu quero falar. Eu espero que o Espírito Santo possa me ajudar, que você entenda. Não é a vida toda, não são todos os dias, mas às vezes é muito fácil você perceber que a pessoa está sempre no lugar errado, na hora errada, no lugar errado. E aqui eu não estou falando sobre criminalidade, sobre a pessoa morrer de bala perdida, essas coisas que acontecem não, ou sofrer um acidente de carro. Eu estou falando no sentido espiritual. Às vezes a igreja está reunida aqui, vamos lá, a reunião da igreja é a vontade de Deus, amém? Deus criou, Jesus morreu pela igreja, Jesus criou a igreja, amém? Jesus não veio fundar uma religião, mas veio fundar uma igreja, certo? Então Jesus não fundou religião, mas certamente Jesus fundou uma igreja. E Jesus não fundou a igreja católica, nem evangélica, nem protestante.
A igreja são aqueles que pertencem a Cristo, exclusivamente a Cristo, e não adoram mais ninguém a não ser a Cristo. Aleluia. Tem a sua única regra de fé e prática na palavra do próprio Deus, porque a palavra escrita de Deus é a expressão da palavra viva, que é o próprio Jesus. João vai dizer sobre Jesus: ele era o verbo. Verbo é a palavra. Ele estava com Deus no princípio, ele era Deus. O verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne, ser humano, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, disse João. Então, quando nós servimos a este Deus, a este ser, nós pertencemos a Ele, nós nos tornamos a igreja dele, porque Ele morreu pela igreja. Jesus não morreu apenas pelo pecado das pessoas, todos os seres humanos, morreu para que a pessoa não fosse para o inferno, fosse salva, etc. e tal. A Escritura também diz que Ele morreu pela igreja. Atos capítulo 20, lá no versículo 28, o apóstolo Paulo chama os presbíteros, os bispos, os líderes da igreja de Éfeso, e vai se despedir, porque ele não vai vê-los nunca mais. Ele está indo para Roma, além de preso, né? Ele está indo para Roma, além de preso. Ele sabe que não voltará mais ver o rosto dos irmãos. É a última vez que ele vai vê-los. E ele chama esses líderes e faz uma despedida. E nessa despedida ele fala para os bispos: apacentai a igreja de Deus. Ele fala para os bispos, os pastores, os presbíteros: apacentem a igreja de Deus, que Ele resgatou, que Ele morreu por ela e resgatou com o seu próprio sangue. Efésios, Paulo vai dizer, falando do marido e da esposa, que o marido deveria amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus morreu pela igreja. Jesus não morreu apenas pela pessoa, Jesus morreu pela igreja, porque Jesus tinha um projeto de fundar a igreja. Então todo aquele que pertence a Deus, aquele que é de Cristo, não pode estar fora da igreja. Quem é de Deus está na igreja. Não há saída. A gente pode até não gostar disso, a gente pode não gostar de ouvir isso, mas o fato de eu não gostar de ouvir uma coisa não significa que ela não seja verdade. Eu posso, por exemplo, não gostar de ouvir que atravessar aquele sinal de semáforo vai me dar uma multa de 7 pontos na carteira. Eu posso não gostar disso, mas isso não significa que eu não vá tomar multa. Amém? Eu posso não gostar das coisas, eu posso não gostar de ouvir certas coisas, mas isso não significa que não seja verdade. Eu, por exemplo, se for a um médico e você recebeu o diagnóstico de uma doença grave, você pode não gostar da notícia, mas não significa que você não tenha doença. Amém? Amém. Da mesma forma, quando a gente diz aquele que é de Deus está na igreja, você pode não gostar, mas isso não significa que não seja verdade, porque Deus projetou assim. E faz bem a nossa alma obedecermos a Deus, para que o bem ocorra na nossa vida. Mas aí eu quero chegar, antes de ler o texto. Às vezes nós percebemos que as pessoas estão o tempo todo no lugar errado. E aqui eu estou falando de cristãos, crentes, cristãos, servos de Deus. A igreja se reúne. O dia da reunião da igreja, seja sábado, seja sexta, seja segunda, seja domingo, seja sábado, seja o que for. Quando a igreja se reúne, onde os cristãos devem estar? Quando a igreja se reúne, onde os cristãos devem estar? Na igreja. Você já imaginou Paulo chegar num lugar, convidar a igreja na reunião no sábado, no domingo, o que for, e ninguém aparecer? Já imaginou Pedro chegar
chegar no local e for fazer o culto da igreja lá e ninguém aparecer, ia ficar estranho. Muito estranho. Os apóstolos lá no culto e a igreja não está no culto, ia ser muito estranho. Mas o que percebemos nos últimos dias? Satanás conseguiu enganar muita gente. A igreja às vezes se reúne e os cristãos estão em outro lugar e não no culto. Satanás tentou Jesus. Lembram que Jesus foi tentado pelo Satanás? Eu não tenho medo de falar esse nome. Satanás, cão, capeta, dragão, cramunhão, demônio, cão, demônio, Satã. Não tenho medo de falar esse nome. Então olha só, ele não tentou Jesus, todo mundo sabe. Manda a pedra transformar em pão, sim ou não? Salta daqui para baixo, para se esborrachar lá embaixo, que não vai acontecer, que Deus não vai deixar. Mas qual foi a última tentação? Qual foi a última tentação? Levou ao pináculo do templo, a parte mais alta da quina, olhando, e aí abriu uma visão espiritual de Jesus, porque de Jerusalém não dá para ver o mundo, né? Ele coloca no ponto mais alto do templo e abre uma visão espiritual como se fosse um filme. E aí mostra todos os reinos da terra para Jesus. E diz assim, ó, isso tudo é meu. Era mesmo. Porque Adão entregou quando pecou. Isso tudo é meu. E era mesmo. Até hoje, o mundo jaz no maligno. Aí Satanás faz a grande pergunta, a grande proposta, a maior de todas. Muita gente se rende hoje. Satanás faz a grande proposta: tudo isso te darei, tudo isso será teu, as pessoas vão se render a você, a riqueza desse mundo será sua, a glória disso será sua, é tudo meu, eu posso transferir para você, eu posso fazer com que as pessoas te honrem, te respeitem, que você tenha fama, que você tenha views, se fosse hoje, que você tenha likes, se fosse hoje, que você tenha milhões, o que tem mais, milhões de seguidores, porque a glória desse mundo me pertence, se, apenas se você fizer uma coisa simples. Eu não estou pedindo muito, em outras palavras, apenas se ajoelhe aqui e reconheça que eu sou Deus. Se prostrado, me adorais. É só você se ajoelhar. O que faz de mal? Mas aqui não é simples. Se Jesus é Deus, e Ele é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus, o Verbo, é o Criador de todas as coisas, inclusive de Satanás, de anjos, de demônios, dos seres humanos, do planeta, dos animais. A criatura, Satanás, está dizendo ao Criador: prostre-se diante de mim, se renda a mim, que eu te devolvo tudo. A criatura dizendo ao Criador: renda-se a mim. Olha que loucura, mas teve coragem de fazer esse pedido. Mas Jesus nem leva em consideração o que esse ridículo está fazendo. Aí Jesus diz: ó, vai embora, vai embora, arreda, saia, porque só falou para ele, mas ao falar para Satanás aquilo, Jesus também estava se referindo a ele mesmo, já que ele é o Verbo.
Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo para Satanás: só ao teu Deus adorarás. Jesus está dizendo a Satanás: eu sou o teu Deus. Só ao teu Deus, eu que te criei, só ao teu Deus adorarás. Claro, a gente sabe que está se referindo ao Pai, etc e tal, mas se Jesus é o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, Jesus, quando disse só ao teu Deus adorará, Jesus também está dizendo, em outras palavras: a adoração pertence a mim, você tem que adorar a mim, não eu a você. Só a teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Culto é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E aqui eu te falo, se Jesus disse a Satanás que o culto a Deus é algo tão especial, a resposta que Jesus deu a Satanás foi a resposta de culto. Colocou Satanás dizendo assim: ó, não há outra coisa que o ser humano deva fazer de mais importante a não ser prestar culto a Deus, adorar a Deus. O culto está em primeiro lugar. Por isso, Jesus teve que dizer em Mateus 6: buscai, pois, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Porque se Deus... E aí a pessoa fala assim: ah, Deus, minha mente está em Deus. Não é isso, filho. É culto. Você primeiro presta culto a Deus. E aí o que acontece? Se você coloca o culto a Deus em primeiro lugar, é o que eu sempre disse para a igreja aqui: o culto a Deus vem em primeiro lugar. Repita comigo: o culto a Deus. Repita comigo: o culto a Deus. Repita comigo: o culto a Deus vem em primeiro lugar. Nunca esqueça disso. Aí nós nos reunimos para o culto a Deus, onde os cristãos e as cristãs deveriam estar: no culto a Deus. E aí percebemos nos nossos cultos, claro, se a pessoa está viajando, irmão, está de férias, está viajando, ou está trabalhando, ou está numa cama doente, agora não tem como. Fora esses três aspectos: deitado numa cama doente, horário de trabalho, agora começou a estar trabalhando uma hora dessa, ele inventou, não, está trabalhando, bate cartão eletrônico, ele trabalha agora um horário desse, por exemplo. Ou está viajando, está de férias, viajou, está fora da cidade, aí está tudo bem, nós não estamos falando disso, amém? Amém? Mas agora vamos falar dos que não estão viajando em férias, dos que não estão trabalhando agora e dos que não estão numa cama doente agora. Remova esses três tipos de pessoas e coloque agora todos os demais em sua mente. Percebemos que uma grande parte dos cristãos, e não apenas em nossa igreja, sempre estão no lugar errado. Foi isso que Deus me falou quando eu estava orando. Você percebe, está na hora errada, nunca chega no horário, não consegue chegar no horário, sempre atrasado, ou nunca chega no horário certo, não consegue se desvencilhar das coisas para chegar ao culto, ou na hora do culto estão em outro lugar, sempre no lugar errado. Pode continuar tocando. Cadê o pastor Hermes? Então ali, já que tem um problema ali, você toca cá. Aleluia! Dá um dedilhado aí. Amém? Então você está sempre vendo a pessoa fora do horário e no lugar errado. No lugar errado, você pode estar no shopping agora. E se sua igreja está em culto, embora o shopping seja um lugar bom, e nós vamos ao shopping, embora seja um lugar bom, é o lugar errado naquela hora. Eu posso estar no meu sítio. Eu não tenho, claro, mas não quero ter um dia. Em nome do Senhor Jesus, me abençoa aí, por favor.
por exemplo, estar agora no sítio. O sítio é um lugar bom, é um lugar de Deus, é uma bênção. Mas se a igreja está em culto e eu estou lá, eu estou no lugar errado, na hora errada. Estão entendendo o que Deus está dizendo para você? Estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo sim ou não? Diga, o culto é mais importante. E quando a gente fala isso, vem sempre alguém para dizer assim: ah não, porque o pastor quer controlar o povo. Vou falar como lá na minha terra: antes-se. Porque se o meu desejo fosse controlar sua vida seria a mais abençoada da face da terra. Se o que eu desejo sobre sua vida é controle, então o que eu desejo sobre sua vida é que você tenha a vida mais abençoada da face da terra. Então eu acredito que é muito melhor você estar do meu lado, pensando assim, se é controle. Se é isso, cara, não é? Mas se fosse, era melhor você estar do meu lado, porque o que eu desejo para você é o melhor. Então não é o caso de controle dele. É que tem pessoas que não suportam ouvir a verdade. É muito duro para a pessoa ouvir a verdade quando é necessário ouvi-la. Porque a verdade nos incomoda. Amém?